Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O carnaval é visto como uma ocasião para criminosos venderem produtos adulterados e falsificados. Na Grande São Paulo, 2 suspeitos foram presos numa fábrica clandestina de bebidas. Eles trocavam rótulos e tampas para enganar os consumidores. A fábrica clandestina funcionava numa casa no município de Suzano. No imóvel, em condições precárias de higiene, cervejas comuns e mais baratas recebiam falsas embalagens e rótulos de produtos mais caros. A quadrilha adulterava até as tampas. No local foi encontrado cerca de 2.000 garrafas já prontas para venda. 2 homens foram presos e as garrafas apreendidas. Os suspeitos teriam confessado que vendiam as bebidas falsificadas para adegas da Grande São Paulo. No Brasil, o setor de bebidas é um dos que mais sofrem com as falsificações e contrabando. De acordo com dados do Fórum Nacional contra a Pirataria, em apenas um ano, esse mercado ilegal movimentou cerca de 72 bilhões de reais. Um prejuízo para aqueles comerciantes que trabalham dentro da legalidade e também para o país, que vê crescer a sonegação de impostos. Uma indústria, o comércio precisa investir, precisa gerar as condições para voltar a produzir. O ilegal não, ele é rápido, ele não tem nenhuma preocupação com nenhum processo produtivo, ele não tem nenhuma preocupação burocrática, ele não paga imposto algum. De um modo geral, nos países da América Latina, as falsificações representam 2% do produto interno bruto, que é toda a riqueza produzida por uma nação. No Brasil, mais que o dobro disso, 4,15% do PIB. Nós temos que ter muita preocupação em não ter aumento de impostos. O crime organizado se aproveita disso. Além dos prejuízos financeiros, os especialistas alertam para os riscos à saúde. As adulterações e falsificações são feitas em locais sem adequações sanitárias exigidas para quem trabalha dentro da lei. As fábricas clandestinas de bebidas podem usar produtos impróprios para o consumo humano, como metanol, um tipo de álcool altamente tóxico e que, se for ingerido, pode causar até cegueira. Uma pessoa pode ir a óbito em decorrência do consumo dessas substâncias, além do que de gerar sequelas, de gerar doenças silenciosas que vão se desenvolvendo, que a pessoa sequer faça a associação de que é do uso contínuo daquela substância. Preço muito baixo não tem milagre, é porque não paga imposto, é porque é um produto ilegal, é porque é um produto que vai ter dentro da sua composição alguma coisa que leva vantagem só para quem vende, nunca para quem compra. Veja agora outros destaques do dia. Governo cria gabinete de crise depois da fuga de 2 detentos de presídio federal no Rio Grande do Norte. Bombeiros encontram corpo de homem levado por enxurrada na Grande São Paulo. No interior do estado, temporal transforma avenidas em rios e arrasta carros. Carnaval pelo Brasil termina com registro de mortes, agressões e roubos. Nas rodovias federais, quase 2.000 motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados. Sobe para 84 o número de mortes provocadas pela dengue no país. No futebol, Botafogo e Corinthians se enfrentam daqui a pouco, com transmissão ao vivo da Record. Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada. Quase 700 celulares foram levados por criminosos no Carnaval de Rua de São Paulo. Os blocos que lotaram ruas e avenidas representaram prejuízo para muitos comerciantes. De dentro do bar, no centro de São Paulo, o Edney vê os blocos bem de perto. Mas para ele, não é um privilégio. Não é um bom negócio. Nós temos em média, 30% a menos de vendas. Na Vila Madalena, comerciante reclama. Se tem bloco, não tem cliente. Que aqui é um horror. Pelo menos na minha área de moda dá na média de 50% a 60% de prejuízo.
A aglomeração dos blocos tem sido o cenário ideal para a prática de crimes que são recorrentes nas grandes cidades. O roubo e o furto de celulares. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou que entre os dias 9 e 14 de fevereiro, 686 aparelhos foram levados por criminosos só aqui, na capital paulista. A polícia conseguiu recuperar 183 celulares e retirou de circulação quase 600 cartões de banco que seriam usados para clonagem. 54 pessoas foram presas. Neste ano, foram colocados policiais infiltrados nos blocos. Eles estavam dentro dos blocos sem que ninguém os percebesse, alguns fantasiados. E essa ação se mostrou bem frutífera, porque o ladrão também não sabia que eles eram policiais. 622 pessoas foram presas no período de festas em todo o estado. 148 eram procuradas pela justiça. Um bloco de 500 pessoas atrapalha na porta da sua loja, né? Sambando, gritando, fazendo bagunça. Eu comento que a gente vive um pesadelo durante o carnaval, né? E não é só uma semana, né? São 3 semanas. Por quê? Porque existe o pré, o carnaval e o pós. No Rio de Janeiro, o carnaval foi marcado pela violência. Só no último dia de festa, pelo menos 4 pessoas foram mortas em diferentes pontos da região metropolitana. As imagens das câmeras de segurança mostram a aproximação dos criminosos em uma moto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles sobem a calçada e atiram contra o morador que estava na porta de casa. A vítima foi identificada como Wallace Garcia Torres, de 41 anos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A família de Wallace ainda tenta entender o que pode ter acontecido. Meu irmão não fazia mal a mosca, né? Meu irmão é um cara super do bem. Eu creio que ele nem esperava aquela situação ali. Em São Gonçalo, na região metropolitana, o corpo do professor de inglês Cláudio Cardoso Luiz, de 53 anos, foi encontrado com sinais de asfixia na cisterna de casa. Testemunhas contaram à polícia que viram o ex-companheiro da vítima pouco antes da morte. Segundo a família, Cláudio já tinha sido agredido pelo ex-companheiro. Também em São Gonçalo, o corpo do influenciador digital vascaíno Mauro Jorge Canelas, de 59 anos, foi encontrado dentro deste carro, com marcas de golpes de faca. O veículo estava a poucos metros desta cabine da Polícia Militar. A principal suspeita é de vingança após uma briga de trânsito. Os 2 casos de violência em São Gonçalo durante o carnaval deixaram os moradores da cidade apreensivos. Hoje em dia a gente tem que vigiar muito o lugar que a gente vai, com a nossa família, né? Porque as pessoas estão perdendo a cabeça, o amor já se esfriou das pessoas, entendeu? As pessoas estão muito, hoje em dia, com os nervos à flor da pele, né? A gente pode dizer assim. Hoje em dia, qualquer coisinha é motivo de briga, de querer arrumar confusão. O carnaval no Rio também foi marcado por tiroteios na capital e região metropolitana. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram pelo menos 21 registros nos 4 dias de festa. 8 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Entre os baleados está uma menina de 9 anos que foi atingida durante um confronto entre criminosos em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Outras 3 pessoas também foram baleadas. A criança passou por cirurgia e permanece internada neste hospital em estado grave. Já em Salvador, o carnaval desse ano terminou com quase 1.000 furtos. Uma alta de 12% em relação ao feriado do ano passado. A mulher filma com o celular o último dia de carnaval na orla de Salvador, até que um homem se aproxima e rouba o telefone. Antes de fugir, ele ainda deu um soco na vítima. Foram denunciados 160 roubos no Carnaval de Salvador, quase 1.000 furtos. Ao todo, 246 pessoas foram presas. 34 delas eram foragidas da justiça e foram identificadas pelas câmeras de reconhecimento facial instaladas na cidade. Pelo menos 11 milhões de pessoas participaram do Carnaval na capital baiana. Com tanta gente nas ruas, aconteceram muitos tumultos. Aqui, um clarão se abriu no meio do circuito depois que 2 homens começaram a brigar. Um deles ficou desacordado.
No centro da cidade, a polícia chegou rapidamente para apartar a briga, mas várias pessoas foram agredidas na confusão. Perto dali, até os trabalhadores que fazem o isolamento de um bloco foram agredidos. As pistolas de água foram proibidas neste ano para evitar casos de importunação sexual. Mesmo assim, teve gente que tentou entrar na festa com os objetos, que acabaram apreendidos. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que o efetivo para o carnaval deste ano foi reforçado e que 37 mil policiais trabalharam durante as festas. O cantor Igor Canário foi agredido durante o carnaval no interior de Sergipe. No vídeo gravado por Foliões, o músico aparece cercado por seguranças. De repente, ele é agredido no meio da multidão. Igor sai correndo e tenta se esconder atrás de um ônibus. Segundo a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, Foliões ficaram inconformados com o atraso e o encerramento do show antes do horário previsto. A banda subiu ao palco com mais de 3 horas de atraso e a apresentação terminou na metade do tempo contratado. Nós entramos em contato com a assessoria do cantor, mas não tivemos resposta. Em Curitiba, o carnaval terminou com uma pancadaria generalizada. Foliões enfrentaram a polícia durante a dispersão. Centenas de pessoas ocupavam o calçadão do Largo da Ordem, no centro histórico da capital paranaense, até que uma briga entre foliões deu início ao tumulto. A polícia foi acionada para conter os ânimos e foi recebida a pedradas. Os agentes recorreram a bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão. Segundo a PM, ninguém foi preso, mas as imagens do confronto vão ser analisadas para a identificação dos agressores. E termina logo mais à meia-noite a Operação Carnaval nas rodovias do país. O balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que quase 1.900 motoristas foram flagrados embriagados. Em Goiás, uma modelo morreu após ser atropelada. A atriz e modelo Mila Maria, de 22 anos, morreu depois de ser atropelada no acostamento de uma rodovia estadual de Goiás. Ela havia passado o feriado na cidade turística de Caldas Novas e retornava para Goiânia quando foi atingida. O motorista fugiu. Todos os carros que estavam passando, eles estavam diminuindo a velocidade e fazendo a curva certinho. O que veio, ele só veio e passou direto. E não parou para ajudar, não fez nada, ele fugiu mesmo. Não deu nem moral. Deixou minha sobrinha lá atropelada e foi embora. E a gente quer justiça. Em outra estrada de Goiás, uma carreta tombou e caiu em um córrego. A mulher que estava no banco do carona morreu na hora e o motorista foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. No sul de Goiás, 3 pessoas de uma mesma família morreram depois que o carro bateu contra uma carreta. Já nas rodovias federais de todo o Brasil, o balanço parcial aponta que foram registrados mais de 1.000 acidentes no feriado prolongado. A operação da Polícia Rodoviária Federal ainda está em andamento, mas os flagrantes já apontam que o carnaval vai ficar marcado pela imprudência ao volante. Quase 1.900 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Só em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 400 multas por ultrapassagens proibidas. Em Minas Gerais, o número de motoristas que estavam acima da velocidade permitida mais do que dobrou. Foram aplicadas quase 13 mil multas no estado. Na BR-153, entre Goiânia e Brasília, um motociclista foi flagrado a 206 km por hora. Essas imprudências que normalmente são praticadas em feriados longos e que podem provocar acidentes e ceifar vidas. Então assusta a grande quantidade de veículos em alta velocidade, um número bem expressivo mesmo, as ultrapassagens proibidas, a questão da embriaguez ao volante e especialmente agora com o tempo chuvoso, a insistência, a relutância de motoristas em não utilizarem o cinto de segurança. O governo federal criou um gabinete de crise para recapturar os 2 detentos que fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os fugitivos também vão ser incluídos na lista de procurados da Interpol. Essa é a primeira vez que criminosos conseguem escapar de um presídio federal. Uma das linhas de investigação é de que servidores possam ter ajudado. A fuga aconteceu entre 3 e 4 horas da madrugada de hoje.
Os presos identificaram a falha no sistema de segurança da unidade prisional e conseguiram sair das celas. Depois, entraram numa área de encanamento, onde passam tubos e canos, e fugiram. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento cumpriam penas por crimes como homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. Eles foram transferidos do Acre para a Penitenciária Federal de Mossoró, a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Norte, em setembro do ano passado, depois de terem participado de uma rebelião no presídio em Rio Branco. Eles são reincidentes na prática, na tentativa de fuga. Inicialmente aqui no estado do Acre, onde eles foram recolhidos em várias unidades prisionais durante aí a sua atividade criminosa. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento integram a facção criminosa Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro. Eles estavam no regime disciplinar diferenciado e não podiam tomar banho de sol. Essa é a primeira vez que detentos conseguiram escapar de uma penitenciária federal no Brasil. O jornalismo da Record apurou que a Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a suposta participação de servidores da penitenciária durante a fuga. A secretaria também investiga se uma obra na unidade acabou facilitando a ação, visto que foram encontradas ferramentas nos fundos do presídio. A fuga gerou uma reação imediata do governo federal, que enviou integrantes para Mossoró. A Polícia Federal considera essenciais as próximas 55 horas para a recaptura dos criminosos. Os dois serão incluídos na lista de procurados da Interpol. Em 2017, a Record esteve na Penitenciária Federal de Mossoró. O local tem 208 celas individuais, com 6 metros quadrados. As instalações são parecidas com as das outras 4 unidades de segurança máxima localizadas em Brasília, Porto Velho, Campo Grande e Catanduvas. As unidades são administradas pelo Ministério da Justiça. O objetivo é combater o crime organizado. O traficante Fernandinho Beiramar, condenado a mais de 300 anos de prisão, cumpre pena em Mossoró, por exemplo. Esse isolamento do preso num presídio federal, importa para a organização criminosa uma certa atenção, fragilizando, eu não digo encerrando, mas fragilizando pelo menos o comando daquela organização de forma imediata. Uma cratera se abriu na pista da BR-470 em Rio do Sul, Santa Catarina. O carro de um casal que passava pelo local caiu no buraco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. A cratera é resultado da forte chuva que caiu durante a madrugada. Uma pequena embarcação virou após bater num banco de areia em Imbé, no Rio Grande do Sul. 5 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida. Um dos ocupantes do barco se afogou e precisou ser levado para o hospital, onde segue em observação. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão temporária de Lívia Moura, irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura. Lívia foi detida ontem suspeita de venda de ingressos falsos para o camarote do Carnaval na Sapucaí. Segundo a defesa, Lívia Moura ficou em silêncio na audiência de custódia. O atleta de Muay Thai e piloto de parapente Caio Oliveira, de 23 anos, morreu após um salto na cidade de Castelo, no Espírito Santo. Segundo a associação Movimento Voo Livre, da qual Caio fazia parte, ele perdeu o controle do equipamento durante uma manobra arriscada. A chuva causou muitos transtornos em Bauru, no interior paulista. Diversos carros e até um banheiro químico foram arrastados pela correnteza que se formou em ruas e avenidas. A força da água chegou a arrancar o asfalto em algumas vias. O temporal começou no meio da tarde. Segundo a Defesa Civil, em 20 minutos choveu o esperado para 15 dias. Não há relatos de feridos.
Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber quais são os alertas para os próximos dias. Boa noite, Lid. Oi, Salsi, boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. A frente fria que provocou os temporais em São Paulo se afasta para o oceano nos próximos dias. Mas um ciclone pode se formar na altura do Rio de Janeiro entre sexta e o fim de semana. Se este sistema ganhar força, ele vira tempestade tropical. Por enquanto, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas, deixadas pela passagem da frente fria. Todas as áreas em destaque aqui no mapa estão na rota das tempestades nesta quinta-feira. No mar, ondas de 3 metros. Atenção! Ubatuba, Angra dos Reis, capital fluminense e Cabo Frio. Dia chuvoso com risco de alagamentos e deslizamentos. A temperatura não passa dos 27 graus. No centro-oeste, no norte e no nordeste também chove, mas é baixo o risco de transtornos. Tempo firme no Rio Grande do Sul e em Roraima. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em São Paulo, faz apenas 22. Em Goiânia, 32. Em Salvador e em Fortaleza, 31. Em Manaus e em Porto Velho, até 30. Tempo delivery para a Jaqueline e a Jussiara. Lídia, elas são de Ilhéus, na Bahia. Vamos lá. Oi, meninas, boa noite. Olha, a chance de chuva é muito baixa na quinta e na sexta-feira. Se chover, é só para refrescar o calor, de pelo menos 30 a 31 graus. No sábado, aí sim a chuva aumenta. O Orildes vai trabalhar em Caieiras, na Grande São Paulo, e quer saber a previsão do tempo. É pra já. Orildes, seguinte, tem previsão de chuva a qualquer hora nesta quinta-feira e faz apenas 22 graus. Na sexta, tempo firme com 25. No fim de semana, o verão marca a presença com sol, calor e pancadas de chuva. Mande também seu pedido pelas redes sociais, faça como eles. Use a hashtag você no JR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. O corpo do motorista de um carro arrastado pela enxurrada foi encontrado hoje em Suzano, na Grande São Paulo. A esposa dele, que também estava no veículo, continua desaparecida. Os bombeiros começaram ainda de madrugada as buscas por Dirceu Usuki, de 58 anos, e a mulher dele, Eda, de 55, que desapareceram num córrego em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Por volta das 6 da manhã, o carro em que eles estavam e que foi arrastado pela enxurrada foi encontrado, mas não havia ninguém dentro. Os bombeiros então seguiram a correnteza e, depois de algum tempo, encontraram a chave do carro e a carteira de Dirceu. No meio da tarde, os bombeiros localizaram um dos corpos, aqui nessa área de vegetação, a pouco mais de 1 quilômetro do local onde o carro foi retirado do córrego. O que a gente sabe é que o corpo de Dirceu, ele está sendo retirado ali pelos bombeiros. Até o fim da tarde, o corpo de Eda Usuki ainda não tinha sido localizado. As buscas serão retomadas amanhã. O casal morava em São Paulo, mas estava voltando de um enterro em Maringá, no Paraná, quando foi apanhado no meio do temporal, logo após deixar parentes em Suzano. Segundo um amigo, Dirceu pegou a rua perto do córrego por orientação do GPS e acabou surpreendido pelo volume de água. Ele chegou a ligar para o sogro para pedir socorro. Falava que eles estavam em cima do carro pedindo ajuda, que eles já estavam em cima do capô do carro. Então estavam desesperados pedindo ajuda. Na região metropolitana, várias cidades foram castigadas pelas tempestades. Em Itapevi, um bairro inteiro ficou embaixo d'água. Cerca de 50 famílias foram afetadas, mas segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. Outras cidades do entorno também foram atingidas, como Vargem Grande Paulista, Jandira, Cotia, Itapecerica da Serra e Carapicuíba, onde um condomínio de alto padrão foi invadido pelas águas. Problemas também na capital, onde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, em apenas um dia choveu a metade do que era previsto para o mês inteiro. Câmeras de segurança flagraram a força da correnteza, derrubando o muro do cemitério do Araçá, na Zona Oeste. Uma casa que fica do outro lado da rua foi invadida pela forte enxurrada, que chegou a arrancar o portão da garagem. Ninguém ficou ferido. Hoje, o cenário era de destruição. Segundo o alerta da Defesa Civil do Estado, novas tempestades estão previstas entre hoje e amanhã. 11 cidades serão as primeiras a receber a vacina contra a dengue em São Paulo. O imunizante começará a ser distribuído na segunda-feira. Suzano, que teve crescimento de quase 14.000% no número de casos em 2024, está nessa lista. O estado de São Paulo registra 9 mortes pela doença desde o começo do ano.
Agentes de saúde fazem ações de combate à dengue pelos bairros de Suzano, na Grande São Paulo. Entre 2023 e 2024, os casos prováveis da doença aumentaram mais de 13.700% no município. Este ano, foram 691 registros. O Ministério da Saúde informou que apenas 11 municípios paulistas vão receber as quase 80 mil doses da vacina. As cidades, incluindo Suzano, ficam na região conhecida como Alto Tietê, pelo fato de estarem no entorno do rio. A seleção foi feita levando em consideração justamente o aumento do número de casos. A primeira remessa já chegou ao estado. As doses serão inicialmente para o público de 10 e 11 anos. A vacinação ela vem somar esforços, mas nesse momento, até que a resposta imunológica de cada criança vacinada, adolescente, vai demorar um pouco ainda. São 2 doses. Então, o mais importante hoje é realmente o combate a esse mosquito. Outros municípios do Alto Tietê que registraram grande aumento da doença e que vão receber a vacina são Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e Guarulhos. A cidade de São Paulo ficou fora desta primeira remessa, mesmo com a alta de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o começo do ano, o país registrou mais de 524 mil casos prováveis de dengue e 84 mortes. Tirar pelo menos 10 minutos do seu dia para olhar se tem ali um pneu, uma calha com água acumulada. O vaso de planta é fundamental, aquele pratinho que vem embaixo do vaso de planta, então também evitar utilizar aquele prato. Então é importante esse trabalho também, esse apoio da população nesse engajamento para o controle dos criadouros. Você vai ver a seguir. Presidente Lula chega ao Egito para participar de encontro com países árabes. Polícia Federal cruzou localização de celulares e registros de entrada no Palácio da Alvorada para confirmar relato da participação de Jair Bolsonaro em suposta trama de golpe de Estado. Defesa Civil descarta risco de queda, mas prédio de Praia Grande, no litoral paulista, que sofreu abalo estrutural, continua interditado. O presidente Lula chegou hoje ao Egito. Ainda sem agenda oficial, ele aproveitou o primeiro dia no país para visitar pontos turísticos. O avião com a comitiva brasileira pousou às 9 da manhã pelo horário local. Lula seguiu para o Palácio Presidencial, onde está hospedado a convite do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. 2024 é o ano do centenário das relações diplomáticas entre Brasil e o país africano. Hoje Lula visitou 2 pontos turísticos. Um deles foi aqui, nas pirâmides do Egito, e depois ele seguiu para o Museu Egípcio, acompanhado do ex-ministro das Antiguidades, Khaled Al-Anani. Além da primeira-dama Janja da Silva, os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também participaram da visita. O presidente conversou com os representantes egípcios sobre a possibilidade de especialistas do país colaborarem na recuperação do prédio e do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído em um incêndio em 2018. Os principais compromissos de Lula foram marcados para esta quinta-feira. Primeiro, ele terá reuniões bilaterais com o presidente egípcio. Depois, vai discursar em uma sessão especial da Liga Árabe, grupo que tem sede no Cairo e é formado por 22 países. O Brasil estreitou relações com o Egito durante as negociações para a retirada de brasileiros da faixa de Gaza. Agora, o presidente quer aproveitar o canal diplomático para ampliar as relações comerciais, o que inclui o aumento das exportações de carne para o Egito, além de acordos para a cooperação de pesquisas agropecuárias. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O primeiro é a Argélia. Depois desses compromissos, Lula embarca na noite desta quinta-feira para a Etiópia, onde participa como convidado da Cúpula da União Africana, no sábado e no domingo. A defesa de Jair Bolsonaro pediu hoje a devolução do passaporte dele apreendido numa operação na semana passada. A Polícia Federal usou os registros de entrada no Palácio da Alvorada para confirmar que o ex-presidente sabia da minuta golpista e chegou a pedir mudanças no texto.
O cruzamento de dados serviu para confirmar a delação premiada de Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro. Ele deu detalhes sobre as reuniões que resultaram na elaboração de uma minuta de decreto que, supostamente, permitiria ao ex-presidente continuar no poder. Segundo o relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal, o aprofundamento das análises realizadas pela Polícia Federal a partir do recebimento dos históricos de IRBS e dos dados telemáticos de geolocalização vinculados aos investigados Amaury Feres Saad, José Eduardo de Oliveira e Silva e Felipe Garcia Martins Pereira demonstrou forte convergência entre os episódios citados e a utilização da estrutura partidária fornecida pelo Partido Liberal para a atuação do núcleo jurídico da organização criminosa, responsável pelo assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. A partir dessas informações, a Polícia Federal afirma que Bolsonaro sabia da existência da minuta golpista e que o ex-presidente chegou a pedir ajustes no conteúdo. O texto teria sido aprovado por Bolsonaro numa reunião em 19 de novembro de 2022, 20 dias depois da eleição presidencial. A minuta previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. O próximo passo da investigação será tomar o depoimento de Bolsonaro e de outros suspeitos que tiveram acesso ao documento. Hoje, os advogados de Bolsonaro encaminharam ao Supremo Tribunal Federal um pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. A defesa afirma que não há risco de fuga e que a medida é ilegal. Os advogados pedem a substituição da proibição de ausentar-se do país pela obrigação de pedir autorização judicial para afastamento superior a 7 dias. Hoje, a defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, pediu a revogação da prisão do militar. A defesa do ex-assessor Felipe Martins fez o mesmo pedido. Procurada, a defesa de Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Em entrevista exclusiva à Record na semana passada, o ex-presidente negou que tenha agido para promover um golpe. O Partido Liberal preferiu não comentar. O Exército exonerou de cargos de comando 2 militares investigados pela Polícia Federal na operação que apura a suposta organização de um golpe de Estado. A exoneração foi assinada pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, e publicada hoje no Diário Oficial da União. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida deixa o comando do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia. Já o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima não é mais o comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. O afastamento dos militares das funções públicas foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Veja a seguir todas as informações sobre o jogo entre Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão, com transmissão ao vivo da Record. Deputados republicanos aprovam impeachment de secretário do governo americano por falta de segurança nas fronteiras do país. Um prédio na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, ficará totalmente interditado até o condomínio apresentar documentações que atestem a estabilidade da construção. O edifício foi esvaziado às pressas ontem por risco de desabamento. Moradores voltaram ao prédio hoje e subiram até os apartamentos para buscar pertences. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil permitiram a entrada. Dona Lúcia vai sair da cidade enquanto o problema não é resolvido. Eu vou para São Paulo, fico lá, a hora que liberar eu volto. Essa outra família foi para um hotel. Os 133 apartamentos desse edifício de 23 andares tiveram que ser esvaziados às pressas na tarde de ontem. Houve um colapso em 3 pilares de sustentação no subsolo. Moradores ouviram um estrondo e sentiram o tremor. A construção, entregue em 2011, fica a menos de 1 quadra da praia. Os pais da Thaís moram no prédio e estavam na areia quando ouviram o barulho. Deu um barulho, a gente achou até que fosse tipo um elevador, sabe, um barulho forte. Aí todo mundo começou a correr. Foi aquela gritaria, descemos todos
pela escada, né? Porque eu cheguei até a apertar o elevador, não sabia o que estava acontecendo. Não, vamos pela escada. Aí descemos pela escada e aí eu vi o povo tudo aqui e foi aquela loucura, né? Para conter o colapso, a construtora está escorando com metal todos os subsolos e o térreo. São 2.000 estruturas metálicas como essas. Ontem nós iniciamos o serviço da retirada de veículos para diminuir o peso na estrutura e permitir que essas escoras fossem alocadas. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, o prédio vai ficar totalmente interditado até que a construtora apresente documentos técnicos que atestem a segurança. Só um laudo vai indicar se uma sobrecarga, um erro de cálculo na construção ou algum outro problema causou esse abalo na estrutura. Na cidade vizinha de Santos, são famosos os prédios que, sob o olhar de quem está longe, parecem tortos em relação ao solo. A inclinação foi alvo de estudos da Prefeitura, que descartou o risco de desabamento. Nesses casos, por falta de tecnologia, as escavações na época das construções não chegaram até a pedra no subsolo, o que garantiria que não houvesse o desnível. A Defesa Civil Estadual diz que o problema de agora, em Praia Grande, é outro. A gente descarta nesse primeiro momento uma causa relacionada a solo. As pessoas acabam se perguntando por que é na praia, por que o terreno é mais arenoso. Mas é importante destacar que a engenharia moderna está muito evoluída, né? Você tem hoje métodos construtivos que permitem grandes obras em locais que antes não era inimaginável, né, construir. A Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. É o terceiro título da escola no grupo especial. Os integrantes fizeram a festa na quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A Vermelha e Branca foi a última escola a entrar na Sapucaí no segundo dia de desfiles e trouxe um enredo baseado na cultura africana. Futebol. Hoje tem Paulistão na Record, ao vivo e exclusivo na TV aberta. Hora de conversar com o Bruno Lohans, ele já está aqui com a gente com as informações do futebol. Oi, Bruno, boa noite. Tudo bom, Salsi? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. É uma noite muito importante. O Corinthians enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. Partida com homenagens. Jean Brandão já está no estádio com as informações e chega agora. Boa noite, Jean, bem-vindo. Obrigado, Bruno. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, os torcedores já estão chegando aqui no estádio Santa Cruz. A expectativa era de casa cheia, mas por causa dessa chuva a gente ainda não sabe como vai ser a presença do torcedor, mas fato é que este jogo é um jogo muito importante porque vai ser um jogo especial. Uma celebração em homenagem aos 70 anos do ex-jogador Sócrates. Ídolo do Corinthians e do Botafogo, completaria na próxima segunda-feira 70 anos. Por isso, inclusive, a área que dá acesso aqui ao estádio foi renomeada como Esplanada Doutor Sócrates, uma referência a outra profissão do craque formado em medicina. O mesmo nome foi dado à rua por onde passam os torcedores. Mais homenagens também estão previstas antes da bola rolar. Portanto, a expectativa de um jogo muito emocionante e também muito importante para as duas equipes. Isso porque Botafogo e Corinthians ocupam as últimas posições na tabela de classificação nos seus grupos e precisam de uma vitória hoje para continuar na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Record TV transmite este jogo ao vivo daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da noite. Bruno. Muito obrigado, Jean. Boa noite para você, bom trabalho. Nesse momento tem clássico no Morumbi. A partida entre São Paulo e Santos está no intervalo, por enquanto 0-0. E daqui a pouco reforço o convite às 9h30 da noite. A Record transmite Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. Salce e Celso. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. A Procuradoria-Geral da República deu aval ao pedido feito pela Polícia Federal para a quebra dos sigilos bancário e fiscal de André Janones. O deputado do Avante de Minas Gerais é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga a suposta prática de rachadinha. O parlamentar foi gravado pedindo a assessores que devolvam parte dos salários para o pagamento de despesas de campanha. Agora, o ministro Luiz Fux vai decidir se autoriza ou não a quebra dos sigilos do parlamentar. Procurada, a assessoria de André Janones reenviou uma nota de 30 de janeiro em que afirma que o pedido causa estranheza, já que o deputado colocou os sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça e que ele nega ter recebido qualquer valor dos assessores.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o impeachment da principal autoridade que cuida das fronteiras no governo Joe Biden. A decisão acontece em meio à crise migratória na fronteira com o México. O placar foi apertado, 214 votos a favor e 213 contra. A maioria republicana na Câmara dos Deputados conseguiu aprovar o pedido de impeachment do secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas. A oposição diz que o secretário se recusou a fortalecer a fronteira com o México para impedir a entrada ilegal de estrangeiros. Afirma ainda que ele mentiu quando negou as acusações. De acordo com o Comitê de Segurança Nacional da Câmara, que reuniu as acusações, Mayorkas não cumpriu com a obrigação de seguir as leis e proteger o país. Dessa forma, violou a confiança pública, disse Mark Green, deputado republicano do Tennessee e presidente do comitê. Democratas alegam que a votação tem viés político, uma vez que nenhuma evidência criminal foi apresentada. O presidente Joe Biden também criticou a decisão. Alejandro Mayorkas é filho de refugiados cubanos. Ele nasceu em Havana, mas cresceu na Califórnia, onde estudou direito até se tornar procurador do Ministério Público dos Estados Unidos. Agora, Mayorkas se tornou o primeiro secretário em exercício do governo federal a ser alvo de um impeachment da Câmara em quase 150 anos. O processo vai agora ao Senado, onde deve ser arquivado, já que a maioria dos senadores é democrata. Uma pessoa morreu e pelo menos 22 ficaram feridas durante um tiroteio em Kansas, nos Estados Unidos. Os tiros foram disparados no fim do desfile de comemoração do título da Liga de Futebol Americano. Houve correria entre os torcedores do Kansas City Chiefs. No domingo, a equipe derrotou o San Francisco 49ers no Super Bowl, a final da competição. Segundo a polícia, 3 pessoas foram detidas. A motivação do tiroteio ainda é investigada. Na Argentina, a inflação bateu um novo recorde em janeiro e atingiu o maior patamar acumulado em mais de 30 anos. O índice passou de 254% em 12 meses. Só em janeiro, os preços acumularam alta superior a 20%. Os setores mais impactados foram os de bens e serviços, transportes e comunicações. O recorde de inflação acontece no momento em que o presidente Javier Milei tenta aprovar no Congresso reformas econômicas que incluem cortes nos gastos públicos e a privatização de estatais. O exército da Ucrânia afirmou que destruiu um navio de guerra russo no Mar Negro. Drones foram usados para atingir a embarcação no sul da Crimeia. Segundo a inteligência militar ucraniana, o navio afundou. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou sobre o ataque. Já em Donetsk, no leste da Ucrânia, um bombardeio russo matou 3 pessoas, incluindo uma criança. Os ataques atingiram prédios residenciais e um hospital. Nesta quarta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou uma lei que permite ao governo confiscar dinheiro e bens das pessoas que divulgarem informações consideradas falsas sobre a guerra. O país proibiu críticas às Forças Armadas durante a invasão na Ucrânia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas em um ataque do grupo terrorista Hezbollah contra Israel. A tensão na fronteira com o Líbano aumentou enquanto as forças de segurança planejam uma nova ofensiva no sul da faixa de Gaza. Os foguetes lançados do Líbano pelos terroristas do Hezbollah atingiram Safed, uma cidade israelense a 14 quilômetros da fronteira. Uma mulher morreu. O corpo foi encontrado por paramédicos no meio da destruição. Outras 8 pessoas ficaram feridas. O exército de Israel confirmou que uma base militar na região também foi atingida. O grupo extremista diz que vai manter os ataques em apoio ao Hamas até o fim da guerra. Em resposta, as forças de defesa de Israel intensificaram as operações contra alvos do Hezbollah. No sul da faixa de Gaza, refugiados já começaram a desmontar os acampamentos improvisados para fugir da região. A cidade de Rafah é o último refúgio dos terroristas do Hamas. A comunidade internacional tenta impedir a ofensiva e as reuniões acontecem no Egito.
Ontem, uma delegação de Israel participou de um encontro com os mediadores. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as negociações só vão avançar quando o Hamas aceitar as exigências para uma trégua nos combates. O governo israelense também declarou que não recebeu uma nova proposta para a libertação de reféns e que a delegação de Israel não vai retornar ao Egito nesta semana para discutir uma pausa na guerra. Familiares de sequestrados e ex-reféns foram hoje até a sede do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, e pediram uma investigação contra o Hamas. Eles exigem que o tribunal emita mandados de prisão contra os líderes do grupo terrorista. Nesta quarta-feira também foram divulgadas imagens do resgate de 2 reféns argentinos que foram libertados no fim de semana. As câmeras presas ao corpo dos soldados mostram a ação dos militares que enfrentaram os terroristas no cativeiro. Os reféns foram entregues para os familiares em segurança. O governo da Venezuela libertou os parentes da advogada e opositora da ditadura de Nicolás Maduro, Rocío San Miguel. A filha, o marido e os irmãos dela foram libertados com a condição de se apresentarem à justiça periodicamente. Eles também estão proibidos de sair do país e de falar com a imprensa. A defesa de Rocío disse que a ativista está incomunicável desde que foi presa na última sexta-feira. Ela foi levada para uma penitenciária do Serviço de Inteligência venezuelano e vai responder por crimes de terrorismo, conspiração e traição à pátria. Ela não teve direito a advogados e foi obrigada a ser representada por um defensor público escolhido pelo governo. Rocío é acusada, sem provas concretas, de fazer parte de um plano para assassinar o ditador Nicolás Maduro. 3 policiais ficaram feridos em um tiroteio em Washington, capital dos Estados Unidos. Os agentes foram atingidos enquanto cumpriam um mandado de busca contra um suspeito de maltratar animais. Ninguém foi preso até o momento. Ainda nos Estados Unidos, foi registrada a primeira morte por varíola do Alasca, doença que já contaminou 7 pessoas. A morte aconteceu no fim de janeiro. A vítima era um idoso com sistema imune frágil por causa do uso de drogas. Um tribunal de recursos de Paris confirmou a condenação do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy por financiamento ilegal de campanha em 2012. A defesa já confirmou que levará o caso para a Suprema Corte do país. A pena é de 1 ano de prisão, mas 6 meses poderão ser cumpridos em regime domiciliar. Susto numa rodovia dos Estados Unidos. A câmera do painel de uma ambulância flagrou um grave acidente enquanto os paramédicos tentavam levar um paciente ao hospital. O carro, que vinha no sentido contrário, atravessou o canteiro e capotou várias vezes. O motorista da ambulância conseguiu desviar para o acostamento. Os paramédicos desceram e prestaram os primeiros socorros ao motorista do veículo até que outra equipe chegasse ao local. Todos foram levados em segurança ao hospital. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções de Jezabel e logo após tem Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians em mais uma rodada do Paulistão. Em seguida, você acompanha as emoções de Pecado Mortal. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.